Introdução às joias ocultas do mercado de picapes usadas. Neste exato momento, há 3 picapes específicas paradas nos pátios de carros usados que os vendedores realmente têm dificuldade para vender. No entanto, todos os mecânicos que conheço estão comprando essas picapes para suas próprias famílias. Não são veículos que precisam de reformas. Não são veículos que só valem a pena por causa de um preço baixo. Estou falando de picapes que vão acumular 300 mil milhas, precisando apenas de trocas de óleo e pastilhas de freio padrão, sendo vendidas por milhares de dólares abaixo do seu verdadeiro valor por um motivo ridículo. A maioria dos compradores nem sabe que elas existem. Após 2 décadas trabalhando com picapes, vi pessoas pagarem caro demais por Tacomas e F-150, enquanto essas 3 apenas acumulam poeira no pátio, esperando por alguém perspicaz o suficiente para notá-las. E a picape número 1? Essa tem sido a minha principal recomendação há anos. Já direcionei dezenas de clientes para elas. E nenhum deles voltou com uma conta de conserto cara. Nenhum. Hoje vou detalhar as minhas 3 picapes usadas mais subestimadas do mercado. São aquelas que oferecem durabilidade no nível da Toyota a preços de pechincha. Vou me aprofundar mais na número 1, porque essa picape vai mudar completamente a forma como você aborda a compra de uma picape usada. Vamos lá. Top 1 Honda Ridgeline. Chegando em terceiro lugar está uma picape que os mecânicos genuinamente gostam de ver entrar na oficina. Não porque nos mantém ocupados com consertos, mas porque, quando precisa de atenção, tudo é simples e acessível. E neste momento, você pode comprar uma por menos de 20 mil reais. Na primavera passada, um homem na faixa dos 50 anos me procurou querendo uma inspeção em uma Ford Ranger usada que ele estava de olho. Era uma 2019 com 87 mil milhas e a concessionária queria os 24 mil reais. Analisei os registros de manutenção, verifiquei quais consertos estavam se aproximando e fui direto ao ponto com ele. Eu disse a ele que estava prestes a gastar 24 mil reais em uma picape que precisaria de 2.800 reais em serviços no próximo ano. Aquele motor de 4 cilindros turbo tem problemas no sistema de arrefecimento esperando para aparecer. Ele perguntou o que eu recomendaria no lugar. Peguei meu celular e mostrei a ele uma Honda Ridgeline RTLT 2019 com motor V6. Tinha 52 mil milhas por uns 20.500 reais. Era mais refinada, tinha um histórico de confiabilidade melhor e custava 2.500 reais a menos. Ele a comprou naquela mesma semana. Isso foi há 14 meses. Sabe quanto ele gastou em consertos? Exatamente os a 90 minings em uma troca de óleo e um filtro de ar da cabine. Aqui está a realidade sobre a Ridgeline de segunda geração, de 2017 até o presente, que ninguém discute. A Honda finalmente acertou na fórmula. O motor V6 de 3.5L nessas picapes é genuinamente à prova de balas. É naturalmente aspirado, sem turbocompressores para falhar e sem correia dentada para trocar. Ele usa uma corrente de comando projetada para durar mais que o próprio motor. A transmissão é a comprovada automática de N marchas da Honda, que eles refinaram ao longo de anos de produção. Este não é um sistema experimental de dupla embreagem, no qual certos fabricantes apostaram. É uma transmissão automática convencional, com conversor de torque que faz trocas limpas e dura indefinidamente. O Repair Pal dá à Ridgeline uma classificação de confiabilidade de 3,5 de 5, com custos médios anuais de reparo de apenas $500. Isso é o a 150 reais a menos que a média do segmento de picapes médias e quase das 150 reais abaixo da média da indústria para todos os veículos. A Consumer Reports a classificou consistentemente entre as picapes médias mais confiáveis em suas pesquisas. Os preços atuais de mercado devem frustrar qualquer um que tenha comprado diferente. Uma Honda Ridgeline RTL 2019 com 65 mil milhas custa de os 18 mil reais aos 23 mil reais. Para uma Toyota Tacoma TRD de ano comparável e com quilometragem semelhante, você está olhando para os 28 mil reais aos 33 mil reais.
Essa é uma diferença de os 10 mil RRRs por uma picape, que nas minhas mãos custa menos para manter ao longo do tempo e tem uma dirigibilidade consideravelmente melhor no asfalto. O conserto mais caro que já realizei em uma Ridgeline foi uma bomba d'água aos 142 mil milhas, que custou os $620 em peças e mão de obra. O conserto inesperado, típico em uma Ranger do mesmo ano, custa em torno de $850. Ao inspecionar uma Ridgeline usada, concentre-se nestas coisas. Examine a vedação do porta-malas embutido na caçamba. Alguns modelos anteriores desenvolveram problemas de infiltração de água. Abra esse porta-malas, passe a mão ao redor da vedação e procure por umidade ou mofo. Não é catastrófico, mas considere os 200 rajadas se precisar ser vedado novamente. Faça um teste de rodagem na rodovia e acelere de 50 a 75 mph. Se você detectar qualquer hesitação ou falha, investigue a transmissão. A maioria é impecável, mas uma unidade ou outra precisa de atenção. Inspecione a pintura ao redor das caixas de roda e nas bordas do capô. Certos modelos de 2017 a 2019 apresentaram pequenos problemas no verniz em ambientes úmidos. Procure por bolhas ou descamação. Estude a caçamba e o mecanismo da tampa traseira. A tampa traseira de dupla ação pode abrir para baixo ou para o lado. Confirme se ambas as funções operam suavemente, sem travamentos. Quem deve comprar esta picape? Qualquer pessoa que queira algo que genuinamente tenha uma boa dirigibilidade, mantendo-se prático. A Ridgeline faz curvas como um SUV. Os engenheiros de chassi da Honda são obcecados pela dinâmica de condução, e isso fica evidente. Se você planeja manter uma picape além das 200 mil milhas e quer contas de manutenção baixíssimas, esta é a sua máquina. Se você está exausto de pagar caro demais pelo emblema da Toyota, esta é a sua alternativa. Quem deve deixar passar? Se você precisa de força pesada para reboque, a Ridgeline tem um limite de 5 mil libras. Se você quer capacidade off-road extrema, procure em outro lugar. A Ridgeline foi projetada para asfalto e trilhas leves, não para terrenos cheios de pedras. E se a sua picape precisa projetar uma masculinidade robusta, o estilo crossover da Ridgeline pode não se encaixar na imagem. Aqui está a matemática de propriedade da Ridgeline. Compre-a por os 20 mil, dirija-a por 150 mil milhas e preveja gastar cerca de os 3.500 reais em manutenção no total. Você não descobrirá uma proposta de custo por milha superior no segmento de picapes médias. Top 2 Toyota Tundra. A picape número 2 apresenta alguns dos custos de propriedade a longo prazo mais baixos de qualquer picape grande nas estradas americanas. É menor que o da F-150, menor que o da Silverado, e ela deprecia como se as pessoas tivessem esquecido que ela existe. Tenho monitorado esse padrão há anos. Sempre que uma Toyota Tundra chega à minha oficina, fico quase decepcionado porque não há nada quebrado. Trocas de óleo, pastilhas de freio, rodízio de pneus. Isso é tudo. Recentemente recebi uma Tundra 2016 com 172 mil milhas. A proprietária a comprou nova, dirigiu-a por 9 anos e queria saber qual grande serviço estava se aproximando. Coloquei-a no elevador. Examinei a suspensão, os freios e a parte inferior. Puxei os códigos de erro e verifiquei o fluido da transmissão. Minhas descobertas não foram nada significativas. As velas de ignição originais ainda tinham uma vida útil adequada restante. Eu disse a ela para voltar em mais 25 mil milhas. Ela olhou para mim como se eu estivesse brincando. Recebo essa reação constantemente com essas picapes. A Toyota realizou algo notável com a Tundra de segunda geração, de 2007 a 2021. Eles mantiveram a engenharia conservadora enquanto os concorrentes adicionavam complexidade. O motor V8 e-Force de 5.7L não emprega um turbocompressor que pode falhar. Não possui uma transmissão continuamente variável propensa a patinar. Utiliza uma corrente de comando construída para sobreviver à vida útil do motor, combinada com uma transmissão automática tradicional de 6 marchas comprovada ao longo de mais de uma década de produção. Aqui está o detalhe técnico que conta.
A Toyota projetou esta picape para ser mecanicamente simples de propósito, enquanto a Ford estava experimentando motores EcoBoost biturbo e a Ram estava adicionando suspensões a ar. A Toyota manteve um V8 naturalmente aspirado e uma suspensão convencional. Essa simplicidade se traduz diretamente em confiabilidade. O iSeekers analisou mais de 300 milhões de veículos e descobriu que a Toyota Tundra tem uma vida útil média de 208.344 milhas, com uma probabilidade de 55,4% de atingir 200 mil milhas durante sua vida útil. Isso lhe rendeu uma classificação de confiabilidade de 8,4 de 10, classificando-a em primeiro lugar entre todas as picapes grandes em seu banco de dados. E não são apenas dados. Proprietários reais levaram as Tundras a quilometragens extraordinárias. A Tundra 2007 de Victor Shepard atingiu 1 milhão de milhas em 2016. A Toyota pegou a picape de volta para inspeção e o presenteou com uma nova em agradecimento. Outra Tundra 2007 atingiu 1 milhão de milhas em 2019. Estas não são lendas urbanas, são casos documentados. O RepairPal relata custos médios anuais de manutenção para a Tundra em torno de $606. Isso é mais de $300 a menos que a média do segmento de picapes grandes, que é de uns $936. A probabilidade de um conserto grave é menor do que a dos concorrentes. E quando os consertos são necessários, eles geralmente são simples e acessíveis. Agora vamos examinar o mercado porque é aqui que se torna absurdo. Uma Toyota Tundra SR5 2018 com 85 mil milhas sai por R$ 26.000 aos R$ 31.000. Uma Ford F-150 XLT 2018 com quilometragem idêntica sai por os R$ 24.000 e anas é R$ 29.000. Na verdade, é mais barata em muitos casos. Mas aqui está o problema. A F-150 custará significativamente mais em manutenção ao longo das próximas 100 mil milhas e tem uma probabilidade maior de consertos importantes. O motor V8 de 5.7L da Tundra é da mesma família de motores que equipava o Lexus L570. Não estou exagerando. Tem a mesma arquitetura básica e a mesma durabilidade lendária da Toyota. Simplesmente funciona. Aqui está o detalhamento de consertos da minha oficina com números reais. Pastilhas de freio nas 4 rodas custam $390. O serviço de fluido da transmissão custa lá $210. A substituição da bomba d'água, se um dia falhar, o que é incomum, custa mais $700. Estes são valores reais de anos de manutenção dessas picapes, não orçamentos de concessionárias. Ao comprar uma Tundra, aqui está o meu protocolo de inspeção. Primeiro, verifique o número de identificação do veículo nos bancos de dados de recall. Alguns modelos de 2007 a 2008 tiveram problemas de ferrugem no chassi nos estados do norte. A Toyota estendeu as garantias e substituiu os chassis nas picapes afetadas. Confirme se todos os recalls foram resolvidos. Segundo, examine minuciosamente os padrões de desgaste dos pneus. O desgaste irregular dos pneus dianteiros sinaliza negligência no alinhamento. Não é um impeditivo para a compra, mas negocie um desconto de $175 e agende um alinhamento imediatamente. Terceiro, avalie o exterior em busca de ferrugem, particularmente no chassi e nas caixas de roda traseiras. Picapes de primeira geração em estados onde se usa sal nas estradas podem apresentar corrosão. A ferrugem superficial é administrável, mas a ferrugem estrutural é um impeditivo para a compra. Quarto, e esta é a dica de ouro: encontre uma que pertença a casais cujos filhos já saíram de casa. Sério, casais aposentados guardam essas picapes na garagem, seguem cada serviço programado com precisão e dirigem de forma conservadora. A Tundra de um avô com 70 mil milhas é essencialmente um veículo novo. Quem se beneficia desta picape? Pessoas que viajam diariamente por rodovias. A Tundra foi projetada para viajar a 75 milhas ao dia todo. É silenciosa, confortável e oferece uma economia de combustível respeitável para um V8 grande. É para quem busca capacidade de picape grande, sem as dores de cabeça de manutenção de uma picape grande.
Famílias que precisam da utilidade genuína de uma picape vão adorar, pois a cabine dupla oferece espaço abundante. É para qualquer pessoa inteligente o suficiente para desconsiderar a percepção da marca. Quem deve evitá-la? Se você prioriza a tecnologia mais recente, o sistema de infoentretenimento da Tundra parece desatualizado em comparação com os concorrentes. Se você precisa de capacidade máxima de reboque, outras picapes puxam mais peso. Se a economia de combustível é fundamental, o V8 bebe visivelmente mais do que os motores de 6 cilindros turbo. Minha conclusão sobre a Tundra, ela representa a melhor proposta de valor que você pode encontrar para uma picape grande por menos de os R$ 30.000. Tem a potência comprovada do V8 e a legítima durabilidade da Toyota, com um preço como se o mercado não compreendesse o seu valor, porque honestamente, eles não compreendem. Top 3 Ford Maverick. Esta é uma picape compacta subestimada que oferece a mesma tecnologia de trem de força de um híbrido da Toyota, a mesma filosofia de confiabilidade de uma Honda e mais praticidade do que muitos SUVs compactos. Está sendo vendida por os R$ 5.000, os R$ 8.000 abaixo de concorrentes comparáveis, porque os compradores típicos presumem que ela é pequena demais para ser útil. Deixe-me descrever uma cliente que quase descartou esta picape. Há 18 meses, uma jovem profissional no início dos 30 anos chegou, apenas começando um pequeno negócio. Ela precisava de transporte confiável para dirigir na cidade, além de viagens ocasionais a fornecedores. Ela estava pesquisando Honda CR-Vs e Toyota RAV4s, com um orçamento em torno de R$ 28.000. Perguntei se ela havia considerado a Ford Maverick. Ela riu e disse, aquela picape minúscula? Preciso de algo prático, não de um brinquedo. Eu a levei lá fora para ver a Maverick de um cliente no meu pátio. Mostrei a ela os recursos da caçamba, as dimensões da cabine e os números de economia de combustível. Então, mostrei a ela a matemática. A Maverick híbrida atinge de 37 a 42 milhas por galão no ciclo combinado. Isso é melhor do que a maioria dos SUVs compactos. Ela carrega 1.500 libras de carga útil e tem a utilidade genuína de uma picape com o conforto de um crossover. Ela comprou uma Maverick XLT híbrida 2023 na semana seguinte por R$ 27.000, com 18.000 milhas. Ela me mandou uma mensagem no mês passado. Ela está com 52.000 milhas agora, com 0 problemas mecânicos. Ela disse que a picape já havia se pagado apenas com a economia de combustível. Aqui está a realidade sobre a Maverick que muitos compradores não percebem. A Ford pegou tecnologia comprovada de várias plataformas e a combinou de forma inteligente. O trem de força híbrido deriva do Ford Escape Hybrid, um sistema com anos de validação no mundo real. O chassi monobloco compartilha a arquitetura com o Bronco Sport. Isso não é engenharia experimental. São componentes testados e integrados de forma inteligente. O sistema híbrido de 2.5L produz 191 cavalos de potência combinada e oferece uma estimativa da EPA de 42 mpg na cidade e 33 mpg na rodovia. Para fins de perspectiva, o SUV compacto médio atinge cerca de 28 mpg no ciclo combinado. Ao longo de 100.000 milhas, essa diferença de eficiência de combustível economiza de os R$ 4.000 aos R$ 5.000 em gasolina. A Consumer Reports mostra a Maverick 2023 e 2024 obtendo pontuações de confiabilidade de médias a boas, com índices de satisfação do proprietário no topo da categoria de picapes compactas. O teste de longo prazo de 40.000 milhas da Car and Driver registrou apenas $52 em custos de serviço ao longo de 15 meses de propriedade, apenas trocas de óleo e filtros, 0 consertos. A JD Power avalia a Maverick com 80 de 100 em qualidade e confiabilidade. O US News dá a ela 8,9 de 10 no geral. A Kelley Blue Book concedeu a ela as honras de melhor compra por 3 anos consecutivos. Os preços atuais de mercado revelam a oportunidade de valor. Uma Ford Maverick XLT híbrida 2023 com 35.000 milhas custa de R$ 24.000 a R$ 28.000.
Uma Honda Ridgeline 2023 comparável com quilometragem semelhante custa de uns 32 mil reais aos 38 mil reais. Uma Toyota Tacoma SR5 2023 com quilometragem semelhante custa de uns 32 mil reais aos 37 mil reais. Você está obtendo a utilidade genuína de uma picape pelo preço de um SUV compacto. A confiabilidade projetada da Maverick ao longo do tempo parece forte devido à simplicidade mecânica. O sistema híbrido usa um SVT, que é comprovado em centenas de milhares de híbridos da Toyota e da Ford. Não há turbocompressores para falhar e a complexidade para gerar problemas é mínima. Para a inspeção, concentre-se nestes elementos. Primeiro, verifique a saúde da bateria híbrida. Peça quaisquer registros de diagnóstico. Esses sistemas geralmente são robustos, mas confirmar a condição da bateria protege o seu investimento. Segundo, examine a caçamba. O sistema Flex Bed inclui encaixes para madeiras 2A4 e 2A9, pontos de amarração e acessórios disponíveis. Confirme se nada está danificado ou faltando. Terceiro, teste o sistema de infoentretenimento completamente. Alguns dos primeiros modelos de 2022 tiveram falhas de software, a maioria resolvida por meio de atualizações. Certifique-se de que a tela responda prontamente e que todas as funções funcionem. Quarto, verifique o sistema de tração dianteira nos modelos híbridos ou o sistema de tração integral nos modelos EcoBoost. Leve-a a um estacionamento, vire o volante totalmente e dirija em círculos. Uma operação suave significa um trem de força saudável. Quem deve comprar esta picape? Moradores de áreas urbanas e suburbanas que desejam a utilidade de uma picape sem o tamanho de uma picape. A Maverick cabe em vagas de estacionamento compactas, enquanto ainda transporta uma carga significativa. Compradores preocupados com o orçamento, que buscam o menor custo total de propriedade entre economia de combustível, baixa manutenção e um preço de compra razoável, descobrirão que a Maverick provavelmente custa menos por milha do que qualquer picape no mercado. Qualquer pessoa que precise de capacidade prática sem se importar em impressionar estranhos deve considerá-la. Quem deve deixar passar? Se você reboca cargas pesadas regularmente, a Maverick tem um limite de 4.000 libras com o pacote de reboque, capaz para pequenos barcos e reboques, mas não para trabalho pesado. Se você precisa de uma caçamba mais longa, a caixa de 4,5 pés tem limitações. Se você mora em áreas com invernos rigorosos e precisa de altura máxima em relação ao solo, considere algo com mais capacidade off-road. Aqui está a minha projeção de propriedade para a Maverick. Adquira-a por os 25 mil reais, dirija-a por 150 mil milhas, gaste talvez os 3 mil reais em manutenção e economize os 5 mil reais em combustível em comparação com picapes tradicionais. Nenhuma outra picape no mercado oferece essa equação de valor. Resumo final das 3 melhores picapes. Então, aí está. 3 picapes que o mercado ignorou, mas os mecânicos não. A Honda Ridgeline, com seu comprovado V6 e conforto de carro de passeio, é a picape para pessoas que desejam refinamento e utilidade. A Toyota Tundra, com sua durabilidade lendária e engenharia conservadora, é a picape grande que vai durar mais que a sua hipoteca. A Ford Maverick, a picape mais subvalorizada do mercado no momento, oferece eficiência e capacidade genuína de picape pelo preço de um SUV compacto. Agora você conhece 3 picapes que pode comprar por menos de os 30 mil reais e que durarão mais do que veículos que custam o dobro. Na próxima vez que um vendedor direcionar você para um veículo devolvido de leasing de 3 anos, com confiabilidade questionável, você terá opções melhores. Isso representa décadas observando picapes entrarem e saírem da minha oficina. Dirija com segurança. Cuide da sua picape e ela cuidará de você. É pegar ou largar. Vejo você no próximo vídeo. Chamada para ação para o público. Se esta análise mudou a forma como você vê o mercado de picapes usadas, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos descobrindo as verdades mecânicas que as concessionárias tentam manter escondidas. Vamos construir um futuro mais confiável para a sua garagem. O próximo tesouro automotivo será revelado em breve. Curta este vídeo se ele ajudou você a economizar dinheiro e a permanecer na estrada por mais tempo.